Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. O livro de Atos, capítulo 2, versículos do 1º ao 4, descreve o momento exato da descida do Espírito Santo. Está escrito assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o dom do Espírito Santo lhes concedeu que falassem. No devocional de hoje, queremos, nesse breve texto, observar que a promessa de Deus se cumpriu e por isso está registrada aqui na Bíblia. Esse foi um marco. A descida do Espírito Santo foi um marco para que os discípulos da nascente igreja saíssem de Jerusalém e testemunhassem em todos os lugares e continuassem até hoje em Samaria e até os confins da terra. Foi uma experiência impressionante, principalmente porque estavam todos reunidos. Quem não estava lá perdeu a bênção. E é por isso que nós temos que perseverar juntos no mesmo lugar, porque Deus atua na comunidade. O nosso grande Deus derrama autoridade, derrama o seu Espírito sobre a comunidade. E no lugar santo, onde eles estão reunidos, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. A bênção de Deus tem lugar. E esse lugar começa na igreja. Começa no nosso encontro. E essa bênção vem do céu. E vem do céu de várias maneiras. No caso, neste dia, não foi numa brisa suave que Deus se manifestou como a Elias. Aqui ele veio do céu, a presença do Espírito veio do céu com um som como de um vento impetuoso, uma das forças do poder de Deus. E o vento tem a ver com o Espírito Santo que sopra para onde quer, do grego to pneuma. E ele encheu toda a casa. A glória do Senhor se manifestou sobre todos e sobre aquele lugar por completo. E quando isso acontece, os sinais se manifestam. Eles começaram a falar, louvando a Deus, entre eles com línguas como de fogo. E o fogo tem um sentido bíblico purificador. É também uma das formas que Deus se manifesta, como foi com Moisés naquele registro da sarça ardente, que aponta para a santidade de Deus. Este poder, esta força, pousou sobre cada um dos presentes. É isso que, numa visão espiritual, acontece durante os cultos, quando estamos juntos, quando participamos com todo o coração. E todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, porque haviam pessoas de todo o mundo conhecido ali. E isso tinha o objetivo da propagação do Evangelho, da boa nova do Evangelho em um mundo que estava em desesperança. Isso acontecia segundo o propósito de Deus, segundo o Espírito concedia que eles falassem. Em nome de Jesus, tenhamos em mente que esse registro bíblico não é uma lenda, como nosso inimigo quer nos fazer acreditar.
mas esse é o poder que continua habitando em nós e nos motivando a sermos luz do mundo, a sermos arautos do Rei, embaixadores, a seguirmos confiantes de que Deus tem o melhor para nós. Mesmo diante de coisas que não entendamos, mesmo diante do medo do desconhecido, mesmo diante de provações que se multiplicam nesta época em que se aproxima a parousia, a volta de Cristo. Sigamos confiantes, tenhamos esta esperança. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me